Pois é, meus amigos, o chefe da OTAN disse que a explosão na Polônia provavelmente foi causada por um míssil ucraniano, mas que mesmo assim a culpa não é da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky descarta a sugestão da OTAN e diz, olha, o míssil não é ucraniano não. Mas afinal de contas, que resultado nós podemos esperar disso depois de que essa informação for 100% esclarecida? Konnichiwa, Rutan Kaminosenshi na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Pois é, meus amigos, parece que essa história do míssil na Polônia vai render bastante. Nós estamos aí com diversas teorias e conjecturas em cima desse fato, principalmente depois que o chefe da OTAN, o Biden, vieram a público e disseram que o míssil que provavelmente caiu dentro da Polônia, melhor dizendo, o míssil caiu dentro da Polônia, mas provavelmente não foi disparado pela Rússia, mas sim pela Ucrânia. E o que está acontecendo? Bom, há quem desconfie de que o míssil pode ter sido de fato disparado pela Rússia, mas ele caiu sem querer mesmo ali em território polonês. No entanto, não é de interesse nem da Rússia, nem da OTAN escalar essa guerra, ampliar essa guerra para um nível mais perigoso, onde a OTAN teria que intervir e meio que eles podem ter entrado numa espécie de acordo. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente faz de conta que o míssil não foi russo, tá? E vocês ficam quietinhos aí e não falam nada, apenas dizem que não foi vocês. E vocês continuam aí com a treta da Ucrânia, porque a gente não está afim de se meter diretamente para não escalar isso para uma terceira guerra mundial. Lembrando, é uma teoria, não é um fato confirmado. Mas ela faz sentido? Bom, eu vou explanar isso aqui com vocês, mas antes deixa eu pedir você para fazer parte da família Kaminosenshi. Se inscreva, ative o sininho, o comentário é muito importante para ajudar no engajamento. Olha, você é novo por aqui, verifica aí se você já ativou o seu sininho, tá? Se você considerar a informação aqui relevante, manda o link desse vídeo nos grupos de WhatsApp que você participa, que desde já eu fico bastante grato. Pois é, meus amigos, ontem um míssil atingiu uma aldeia ali na Polônia, perto da fronteira ucraniana, suscitando receios imediatos de uma escalada, de uma entrada mais direta dos estados da OTAN no conflito armado envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Ainda não está totalmente claro se o míssil foi disparado pelas forças armadas russas ou ucranianas, mas, segundo o relatório preliminar, parece que o míssil é ucraniano. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outras autoridades americanas expressaram dúvidas de que a Rússia tenha de fato disparado o míssil, enquanto a Rússia, claro, negou ter atacado o território polonês e afirmou que o míssil de fato veio de um sistema de defesa aérea ucraniano, chamado S-300. Mais uma vez, como as coisas estão, os fatos ainda precisam ser estabelecidos de forma conclusiva, se é que já não foram, mais para evitar um problema muito maior e deixando a situação boa para todo mundo ou menos ruim para todo mundo, aquela teoria lá do início pode se encaixar aqui. Mas pelo que sabemos até o momento, parece improvável que a Rússia tenha de fato alvejado deliberadamente, ou seja, com a intenção de atingir o território polonês, inclusive porque não tinha nada a ganhar e muito menos a perder com essa situação. Duas hipóteses aparecem aqui nessa situação e que pode ser um pouco provável. A primeira é que o míssil foi realmente disparado pela Rússia, apesar dos protestos da Rússia em contrário, mas em um alvo na Ucrânia e que, de alguma forma, houve alguma falha, por um erro do operador, por um erro de mecânica, por um erro de cálculo, acabou caindo em território polonês. E mesmo se essa hipótese for comprovada, pode ter sido de interesse da OTAN não divulgar isso para que a coisa não se escale. E assim, a OTAN não tem desejo que a guerra aumente para uma situação maior, a OTAN não está mesmo a fim de intervir nisso,
mas também tinha que dar uma explicação para a comunidade global, e meio que entraram num acordo ali nos porões dessa guerra, podemos dizer assim. A segunda hipótese é que o míssil de fato veio de um sistema ucraniano chamado S-300, que foi disparado em resposta aos ataques de mísseis em andamento constante da Rússia contra a Ucrânia. Mas a questão importante aqui, que devemos ressaltar, é que, novamente, de alguma forma, foi muito mal direcionado e aí acabou caindo em território polonês. Seja a Rússia ou seja a Ucrânia, de uma forma ou de outra, se a gente não quiser conspiracionar muito, né, a questão foi um erro de cálculo ou uma falha mecânica. Tá? Tanto se foi disparado pela Rússia, quanto se foi disparado pela Ucrânia. Se qualquer uma dessas hipóteses for verdadeira, a força foi usada contra a Polônia, seja pela Rússia ou seja pela Ucrânia, de maneira completamente contrária ao artigo 2, parágrafo 4 da Carta da ONU, em violação da soberania territorial polonesa. E aí? Ninguém vai se responsabilizar por isso? Essa é uma questão que precisa ser discutida agora. Mas a força não atingiu o nível de um ataque armado na acepção do artigo 51 da Carta, porque a Polônia não foi exatamente um alvo intencional. Em vez disso, a força usada contra a Polônia foi um triste incidente de fronteira. Consequentemente, o direito de autodefesa individual ou coletiva nos termos do artigo 51 simplesmente não surge. E o artigo 5 do Tratado do Atlântico Norte, da OTAN, também não é aplicável nesse cenário. Há pouca dúvida de que a noção de ataque armado no artigo 51 inclui não apenas considerações de gravidade e escala da força usada, mas também a intencionalidade, se houve ou não a intenção de atingir. E isso precisa ser muito bem pontuado. Nessa hipótese, nem a Rússia nem a Ucrânia tinha tal intenção de atacar a Polônia. Ok. E mesmo que a noção de ataque armado fosse interpretada como puramente objetiva, ao contrário do que muitos já afirmaram de incorporar qualquer elemento de intencionalidade, o fato de a Polônia provavelmente não ter sido vítima de um ataque armado não significa que ela não tenha sido prejudicada e alguém vai ter que arcar com os prejuízos da Polônia. A proibição da força no artigo 2, parágrafo 4 da Carta e o dever de respeitar a soberania não requerem um elemento similar de intencionalidade. Não teve a intenção, mas afetou a soberania. Eu não tive a intenção de jogar a pedra para acertar alguém, mas você jogou a pedra, acertou na cabeça de uma pessoa e ela morreu. Dependendo de quem disparou o míssil, a Rússia ou a Ucrânia teriam o dever de fornecer reparação adequada à Polônia, incluindo medidas de satisfação e compensação, especialmente porque 2 vidas foram perdidas que não tinham nada a ver com essa história. Fica parecendo aquela criança que fica no meio da briga entre o pai e a mãe. Dito isso, meus amigos, surge uma questão particular em relação à Ucrânia, mas não à Rússia. Na hipótese de que a Ucrânia estava respondendo a um ataque russo e lançou mísseis S-300 no exercício de seu próprio direito de legítima defesa, que por engano derramou sangue em território polonês, a Ucrânia poderia invocar a autodefesa contra a Rússia como uma circunstância que exclui a ilicitude em relação à Polônia, evitando assim qualquer dever de reparação. O fato de ter sido sem querer tira a Ucrânia da responsabilidade se de fato o míssil for confirmado ucraniano. Isso seria essencialmente um cenário de erro de fato no uso da força pela própria Ucrânia, mesmo que em alta defesa. Para encurtar ainda mais a história, de um ponto de vista mais objetivo, a Ucrânia seria responsável por quaisquer erros cometidos por seus órgãos, agentes, exércitos, por mais inocentes que eles fossem. E a Polônia, em particular, não poderia e não tem que arcar com o custo do uso da força contra ela, mesmo que seja sem querer. Por outro lado,
um erro de fato honesto e razoável, poderia funcionar como uma desculpa ou justificativa se os agentes ucranianos, bastante relevantes, fizessem tudo o que se poderia razoavelmente esperar por parte deles para impedir que o sistema S-300 atingisse o território polonês enquanto defendia a Ucrânia contra os ataques russos. A própria confiança da Ucrânia na autodefesa impediria a injustiça do dano causado à Polônia. Ou será que eu estou enganado? Seria muito interessante observar quais posições legais os estados afetados eventualmente vão assumir sobre esse assunto, caso a hipótese de um ataque mal direcionado do S-300 ucraniano seja de fato confirmada. E agora eu quero saber a opinião de vocês sobre isso aí nos comentários.